Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com percentagem. Dessa vez a gente está entrando no segundo bloco. Estamos aqui, só para lembrar, na segunda regra de ouro. Resolvemos já duas questões dentro da segunda regra e agora a gente vai pegar uma questão um pouco mais pesada, ok? Essa questão, mais uma vez, serve para mostrar para a gente que de fato o conceito da segunda regra de ouro é muito importante. Só para lembrar, quando a gente quer dar um aumento de x% em um certo valor V, a gente tem que multiplicar esse valor pelo quê? 1 mais x sobre 100. Onde esse x, mais uma vez, é o x% de aumento. Legal? Se você ainda não viu o primeiro bloco, tem que ver para poder entender essa segunda parte da aula. Então, mais uma vez, se você ainda não viu o primeiro bloco, pare agora e dê uma olhada lá, assista toda a aula para poder entender legal a primeira parte. Beleza? Caso você já tenha visto, ótimo. Então a gente vai direto agora para o terceiro exemplo. Vamos para o quadro? Ok, gente, olha só, uma calculadora custava R$20. O preço sofreu 2 reajustes sucessivos de 10% e em seguida mais um terceiro reajuste, passando a custar R$29,04. De quanto foi esse terceiro reajuste? Muito bem, olha só, o valor inicial é 20 e esse 20 vai sofrer 3 ajustes, 2 de 10% e um de x%, que a gente não sabe quanto é que é. Depois desse último reajuste, passa a valer R$29,04. Olha aqui, gente, R$20. Primeiro reajuste, 1 mais 10%. Nada de calcular somente 10%. A gente vai acrescentar 10%. E para acrescentar, ou seja, aumentar 10%, a gente tem que multiplicar por 1 mais 10 sobre 100, que foi o que eu fiz aqui. Só que teve mais um outro aumento de 10%. Então, novamente, 1 mais 10 sobre 100. E, por fim, um terceiro aumento de um valor que a gente não conhece quanto é. Portanto, 1 mais x sobre 100. Depois desses 3 aumentos, o total passou a valer R$29,04 ou R$29,04. Só um detalhe. A gente tem que entender que esses aumentos são sucessivos. Esses primeiros 2 aumentos de 10%, ao contrário do que muita gente pode pensar, não equivalem a um único aumento de 20%. Por quê? Porque depois do primeiro aumento de 10%, o segundo aumento vai inserir sobre o valor já aumentado dos primeiros 10%. Então a gente não pode, por exemplo, substituir os 2 primeiros aumentos de 10% por um único aumento de 20%. Esse é um erro comum. Não pode ser feito. Se são 2 aumentos sucessivos, a gente tem que dar o primeiro aumento de 10%, dar o segundo aumento de 10%, e como o terceiro a gente não sabe o valor, a gente põe lá 1 mais x sobre 100, conforme você pode ver aqui atrás. Legal? Agora é só a gente conseguir resolver essa equação. Se a gente conseguir encontrar o valor de x, um abraço. A gente tem o valor do terceiro aumento. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Ok, gente? Olha só. 1 mais 10 sobre 100 é o mesmo que 0,1. Novamente aqui, 0,1. E 1 mais x sobre 100 permaneceu da mesma forma. Portanto, 20 vezes 1,1 vezes 1,1, teremos o quê? 20 vezes 1,1 vezes 1,1, faça essa conta com calma. Encontraremos 24 e 20. Legal? E aí, a gente vai ter que passar esse 24 e 20 para o outro lado, dividindo. E também, mais uma vez, fazendo com calma essa conta. Um detalhe, gente, aqui a gente não está praticando divisão com vírgula. Então, eu estou pulando essa conta aqui. Você pode fazer isso com calma em casa, ou até mesmo usando a calculadora. Para efeito de estudo de percentagem, não vale muito a pena a gente ficar perdendo tempo com essa divisão, porque senão quebra o raciocínio. Então, olha, 29,4%, ou melhor, 29,04 dividido por 24,20, a gente termina encontrando 1,2. Passando esse 1 subtraindo,
1,2 menos 1, a gente fica com 0,2, e passando 100 multiplicando, a gente termina com 20, ou seja, 20%. O terceiro aumento foi de exatamente 20% para que o preço, de fato, terminasse batendo 29,04 ou R$ 29,04. Legal? Gente, com a segunda propriedade, a gente percebe que nas questões envolvendo vários aumentos consecutivos, a gente tem que fazer várias multiplicações consecutivas, ok? Mais uma vez, cada aumento é independente do anterior. Aumentos sucessivos implicam justamente no fato de a gente calcular sobre o valor antecedente. Então, por exemplo, 2 aumentos de 10% não equivalem a um único aumento de 20%. Nós temos que fazer passo a passo para conseguir o resultado correto. Legal? Muito bem. Agora a gente vai continuar e vai entrar na terceira parte, na terceira propriedade, a terceira regra de ouro da percentagem. Vamos continuar. Olha só, gente. Terceira regra de ouro da percentagem. Dessa vez a gente vai dar uma diminuição ou uma redução de x% sobre um certo valor V. Para a gente conseguir isso, a gente vai multiplicar o valor V por 1 menos x sobre 100. Ora, se o aumento foi mais, a redução, a diminuição, será menos. Legal? Olha só o exemplo introdutório. Uma mercadoria custava R$ 500, porém houve uma redução de 30% no preço dessa mercadoria. Ora, a ideia inicial é subtrair de fato 30% de 500. Isso não está errado. Olha só, 500 menos 30% de 500. Poderíamos fazer a conta assim, olha. A gente calcularia o 30% de 500 e faria a subtração. Mas a ideia é justamente desenvolver esse conceito aqui para situações nas quais existem várias reduções ou diminuições sucessivas. Então, ao invés de a gente calcular direto o valor, a gente pode pensar assim, olha, coloca o 500 em evidência e aí a gente vai ficar com 1 menos 30%, semelhante ao que a gente fez lá na parte de aumento percentual. Colocamos o 500 em evidência e a gente sabe muito bem que esse 30 sobre 100 é o mesmo, ou melhor, que esse 30% é o mesmo que 30 sobre 100. Legal, fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 1 menos 0,3 que dá 0,7. E aqui um detalhe muito importante, gente. Pessoal, um conceito muito legal que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: um valor qualquer, percentualmente, representa 100%. Se a gente dá um desconto de 30%, a gente passa a ter quantos por cento? Pensa comigo, se eu tenho 100% e tiro 30%, eu fico com 70%. Repare aqui atrás que a gente tem o 500 multiplicado por 0,7. 0,7 a gente já aprendeu no primeiro bloco que equivale a 70%. Então, de fato, se eu tirei 30%, eu fiquei com apenas 70% do valor. E quando a gente multiplicar 500 por 0,7, a gente, na verdade, vai estar calculando 70% de 500. Mais uma vez, para ficar bem claro, se eu dei uma redução de 30%, restou o equivalente a 70%. Legal? Vamos continuar com a conta. Olha só, 500 vezes 0,7, ou vezes 70%, se preferir, dá 350. Portanto, com essa redução de 30%, a gente ficou com um valor equivalente a R$ 350. Legal? Muito bem, vamos em frente. Segundo exemplo, ainda dentro da terceira regra de ouro. A cada hora, uma substância evapora 30% do seu conteúdo de momento. Passadas 2 horas, quantos ml sobrarão de 1 litro dessa substância? Aqui mais uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês. Muitas pessoas pensam, lendo essa questão, que, poxa, na primeira hora
30% vai ser evaporado. Na segunda hora, mais 30%. Então, olha que conta simples. Se saiu 30% e depois saiu mais 30%, então saíram 60%. Errado. Por que errado? Porque é 30% do valor de momento. Então, se a gente tem uma certa quantidade e tira 30%, sobra uma quantidade menor. Os próximos 30% que a gente vai tirar são sobre esta quantidade menor. Então esse é o grande detalhe. Nós temos que, de fato, dar duas reduções de 30%. Lembrando que 1 litro possui 1000 mililitros, 1000 ml. E em cima desses 1000 ml, a gente vai dar duas reduções consecutivas de 30%. Vamos fazer a questão? Olha só. 1000 vezes 1 menos 30 sobre 100. Olha aqui, a primeira redução de 30%. Depois, a este resultado, a gente novamente multiplica por 1 menos 30 sobre 100. E aí, a conta vai ficar perfeita. Mais uma vez, gente, 30 sobre 100 é o mesmo que 0,3. E 1 menos 0,3 dá 0,7. Portanto, 1000 vezes 0,7 vezes 0,7. 0,7 vezes 0,7 é o equivalente a 0,49. E aí, depois disso, é só a gente multiplicar e aí nós encontraremos 490 mililitros. Legal? Portanto, duas reduções consecutivas de 30% sobre o valor de momento equivale os 1000 ml se transformarão em 490 ml. Legal? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. O terceiro exemplo, ainda dentro da terceira regra de ouro da percentagem. Observe, o preço de um certo produto sofreu um desconto de 20% e em seguida um aumento de 10% sobre o preço com desconto. De quantos por cento foi o desconto final? Repare que nessa questão a gente, na verdade, está misturando a terceira regra de ouro, que é de diminuição, com a segunda regra de ouro, que é de aumento percentual. Observe, um desconto de 20% e depois um aumento de 10%. E o mais legal é a pergunta: de quantos por cento foi o desconto final? Teremos que analisar com calma o que a gente vai encontrar como resposta e conseguir concluir o desconto. Olha só. V vezes 1 menos 20%. Olha os 20% de desconto. Menos. Só que depois, um aumento de 10%. Mais 10 sobre 100. Legal? Temos que fazer essa conta. 1 menos 20 sobre 100 é 0,2. E 10 sobre 100, 0,1. 1 menos 0,2 equivale a 0,8. E 1 mais 0,1 é igual a 1,1. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 0,88. E aí eu quero muita atenção. Depois do aumento e da redução, ou da redução e do aumento, a gente encontrou o valor que era V, passando a valer 0,88V. A primeira conclusão óbvia é que o valor diminuiu, porque 0,88 V é menos do que V. Então, de fato, houve uma redução. A segunda conclusão, e essa é justamente a resposta para a pergunta, é o seguinte: 0,88V equivale a quantos por cento de V? Ora, 0,88 é 88 sobre 100, que vale 88%. Legal? Então, o valor inicial era V, ou se preferir, 100% de V. Esse 100% de V, no final das contas, passou a valer 88% de V. Vamos pensar um pouco. Se a gente tem uma coisa valendo 100% de V e passa a valer 88%, houve uma redução de quanto? De 12%. 100 menos 88 igual a 12%. Legal? Então, esse aumento, ou melhor, essa redução seguida desse aumento, terminou gerando um aumento, ou melhor, uma redução final de 12%. Ok? Vamos continuar para fechar a questão.
Olha só, 0,88, conforme eu já falei, equivale a 88%. Então, mais uma vez, o raciocínio que a gente já falou, 88% de V é o resultado do que restou. O valor inicial era V, passou a ser 88% de V. Então, o desconto é justamente o valor inicial, V, menos o valor final, 88% de V, que é justamente 12% de V. Legal? Muito bem. Gente, com essa parte a gente encerra o segundo bloco. Acabamos as 3 regras de ouro da percentagem. Óbvio que a gente fez somente 9 questões, 3 de cada um dos casos, e é óbvio também que a gente tem que aprofundar isso muito mais. No entanto, ainda teremos o terceiro bloco para a gente justamente se acostumar com esse papo do fator pelo qual a gente tem que multiplicar um certo valor para obter ou um valor percentual, ou um aumento, ou uma redução percentual. E aí sim, no quarto bloco, a gente vai partir para exercícios gerais, exercícios estes que ficarão cada vez mais complicados de acordo com a resolução dos mesmos. Ok? A gente mais uma vez fecha por aqui e já já o terceiro bloco com mais ideias sobre percentagem. Tchau, tchau!